Meu nome é Fábio Lobo, eu sou do jornal Brasileiras e Brasileiros e o meu entrevistado de hoje é o Dr. Walter Santos, advogado no Brasil, nos Estados Unidos e também colunista do jornal. Dr. Walter, fale um pouco sobre a sua vida, sobre a sua formação e suas atividades aqui nos Estados Unidos, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando dessa sessão de perguntas e respostas para esclarecer o nosso público. E como você indagou, eu sou advogado no Brasil, eu me graduei em 1992 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por onde eu fiz meu mestrado em Direito do Estado. Depois imigrei para os Estados Unidos e refiz a faculdade de Direito na Barry University Law School. E desde que eu me graduei, eu abri a Santos Law Firm, onde nós estamos hoje, para fazer essa gravação. E venho atendendo a comunidade brasileira e outros clientes de outros países, mesmo americanos ou de outras nacionalidades, em função da atividade de imigração que eu represento eles. E há quanto tempo a Santos Law Firm está no mercado? A Santos Law Firm foi constituída em 2005, então nós estamos no mercado há 6 anos. Já com uma carta de clientes enorme, a gente vê que a repercussão, a imagem da Santos Law Firm na comunidade brasileira é muito positiva. Eu acho que cada vez mais os clientes têm honrado essa imagem da Santos Law Firm e vindo para cá procurar o senhor para esclarecer as dúvidas, para fazer os processos e tudo isso. Eu fico contente com esse feedback, esse retorno, porque isso é o resultado de um trabalho sério que nós realizamos aqui em busca de resultados satisfatórios para a nossa clientela. Nós temos cerca de 700 processos já ajuizados desde a nossa abertura, sem contar com demais consultas e clientes que individualmente vêm, conversam, mas que eventualmente não tem nada para fazer ou que o caso não avança. Então vamos às perguntas. A pessoa está no Brasil, o brasileiro está lá, tem uma condição financeira boa, favorável, mas está cansada daquela situação de violência, daquele caos urbano que a gente bem conhece no Brasil, infelizmente, que acontece, né? E ele quer se transferir para os Estados Unidos, ele quer vir morar aqui com a família, ou mesmo sem a família. Quais são os caminhos que esse brasileiro, que esse estrangeiro tem para se transferir para os Estados Unidos de uma maneira legal, com pouco transtorno ou com nenhum transtorno? Eu acho que eu já ouvi essa pergunta antes, em algum lugar. Acho que eu já ouvi até essa semana mesmo, essa pergunta. Mas vamos lá. A via imigratória para os Estados Unidos, ela é dupla. Existem 2 formas de se imigrar para os Estados Unidos. A primeira é através dos relacionamentos familiares. Se você tiver algum parente americano que dentro do esquema da legislação permita que esse parente peticione para você, você tem como vir para cá. Em alguns casos, até a família inteira é beneficiada. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho um irmão americano, meu irmão americano peticiona para mim, a minha família inteira, minha esposa e meus filhos até 20 anos de idade, são beneficiados por esse tipo de pedido. Então, essa é uma das formas de imigrar para os Estados Unidos. Mas como a maioria dos brasileiros não possui nenhum parente americano, então isso já elimina uma grande gama de pessoas que teriam interesse em vir para cá e queriam utilizar essa via e não poderiam. A segunda forma de abrir a possibilidade de imigração para os Estados Unidos é através de emprego. E nesse particular você tem vistos em ocupações especiais e você tem transferências internacionais de executivos que permitem que uma empresa brasileira abra uma filial nos Estados Unidos e transfira um executivo para cá com a sua família, se estabelecendo aqui para gerir um negócio aqui nos Estados Unidos e eventualmente receber a residência permanente. E o brasileiro, o estrangeiro, que vem sem nada disso? Ele vem para os Estados Unidos com visto de turista, ele gosta, ele resolve ficar. Ele tem algum caminho para que possa se legalizar? Porque essa talvez seja a grande maioria das pessoas que vem tentar a vida, vem tentar um trabalho, e o visto expira ou alguma coisa nesse sentido. Ele tem como resolver essa situação? Olha, Fábio, fica um pouco mais difícil pelo seguinte. Quando você vem por um visto de trabalho, você precisa contar com uma estrutura. Se você está vindo para uma empresa, para uma filial, a empresa brasileira tem que abrir uma filial nos Estados Unidos, o que envolve o dispêndio de muito dinheiro. Então, você tem que alugar um local, você tem que ter ativos para tocar a empresa, você vai ter que ter funcionários, então é necessário um capital para iniciar isso. Então, se o estrangeiro está aqui sem nenhum dinheiro e simplesmente quer tentar a sorte, ele não tem essa possibilidade do visto de trabalho.
ele acaba, na maioria dos casos que eu percebo, naturalmente eles acabam se relacionando com pessoas que são americanas, acabam se envolvendo afetivamente, se casam e por conta disso acabam ficando aqui no país. E esse é basicamente o único caminho de legalização para essa pessoa que já veio, já está, gostou e não quer voltar? Basicamente, sim. Se o estrangeiro tiver uma formação superior ou se ele tiver um conhecimento técnico específico que possa ser aproveitado por uma empresa ou pessoa física americana, aí sim pode abrir a possibilidade de se fazer um pedido de imigração para essa pessoa baseado nesse conhecimento específico. Então, eu vou te dar um exemplo. Um engenheiro químico que trata de tratamento de água, por exemplo. Ele vem para aqui para os Estados Unidos e ele descobre uma empresa que tem interesse na mão de obra dele, porque é muito qualificada. E é difícil encontrar nos Estados Unidos alguém que faça ou que tenha a experiência que essa pessoa estrangeira tem. Aí essa empresa estrangeira pode peticionar para essa empresa americana pode peticionar para esse estrangeiro para que ele venha exercer a sua atividade aqui. Aí, nesse caso, ele não precisa ter nenhum recurso financeiro, ele pode estar sem dinheiro na pergunta formulada, que ele, na verdade, vai estar dependendo do seu empregador, da oferta